Are You Bumping That? 2024 foi o ano da era Brat, um ano em que a cantora Charli XCX dominou a internet com seu álbum tão histriônico, uma linguagem muito estroboscópica e um tom de verde deliciosamente repulsivo. É impossível estar cronicamente online e ter escapado do tsunami verde, porque Brat virou uma espécie de trilha sonora e visual da energia caótica desse tempo tão complexo que é os anos 20. Mas eu acho que no meio de tanto ruído ainda tem espaço para algumas outras interpretações. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou escritor, psicanalista, pesquisador de cultura e comportamento e cofundador do Instituto Float Vibes. Esse vídeo é um pouco diferente dos que eu geralmente faço analisando filmes e séries. Bom, primeiro porque não é um filme nem uma série, mas também porque o meu viés aqui é grande demais. Eu sou assumidamente fã da cantora Charli XCX desde 2013, quando ela lançou seu primeiro álbum, True Romance. Eu tô nessa vida de Charlie's Angels faz um bom tempo. Segundo porque não é só a análise do álbum que eu vou fazer aqui, mas também da comoção, da mitologia que foram produzidas. Emprestando um termo da cultura gamer, eu estou muito interessado em pensar o lore de Brat. Lore como esse termo que significa enredo, conjunto de crenças, rituais, piadas internas, o conjunto de elementos psicossociais que transformam Brat numa espécie de reino narrativo. Ponto número 3, é claro que a gente não vai fazer uma psicanálise selvagem da Charlotte Aischinston como sujeito, mas pensar um pouco sobre o eu lírico de Brat, ou seja, a voz que é expressa, o narrador dessas músicas, clipes, shows, dessa grande campanha. E Brat talvez seja o projeto mais ambicioso da Charli no sentido de buscar criar um mundo inteiro para além das músicas em si, que é inclusive o que ela diz acreditar ser o papel de um artista hoje em dia. Então eu proponho que a gente pense numa narradora que eu vou chamar de Party Girl, que vai nos guiar por essa grande cruzada dançante. Até porque, como a própria Charli disse numa entrevista para o Jake Shane, Brat é também o resultado de uma caricatura de si mesma que ela foi montando para lidar com a inadequação que ela experimenta, por exemplo, nas festas. Me faz lembrar de uma fala recente da escritora crítica Chris Kraus sobre quando ela fala no pós-cool e ela afirma que toda arte hoje é conceitual, que deriva o seu significado e o seu valor unicamente através do contexto. Assim como no desenvolvimento de produtos, é a criação da marca e não o produto em si que transmite uma carga de significação. Então a gente está falando de um tempo em que a arte também é atravessada pela supremacia das marcas. E é muito interessante a gente pensar em como Brat foi idealizado desde o começo como uma campanha ou como uma marca. Então, para resumir, o nosso foco vai ser mais no conteúdo lírico, nas letras, no efeito do hype. E claro, numa perspectiva muito atravessada pelos estudos da cultura. Bom, para começar, afinal, o que é Brat? Porque é um termo que pode descrever audácia, insolência, pirralha mimada, uma criança que se comporta mal. Na definição do Urban Dictionary, Brat pode ainda ser submissos safados, ou seja, pessoas que nas práticas de BDSM enxergam a desobediência como uma forma de diversão. O dicionário Collins, que elegeu Brat como a palavra do ano, descreveu como uma atitude confiante, independente e hedonista. Dando uma vasculhada nas redes, o espírito Brat muitas vezes é descrito como unhinged, que é essa palavra curiosa do inglês que significa ao mesmo tempo sem limites, desequilibrado, meio louco. Muita gente acredita que o sucesso de Brat vem antes de tudo da simplicidade e da complexidade desse título. O uso dessa palavra tão ambígua de uma forma subvertida, porque não é uma ofensa, mas um rótulo auto-aplicado, como se Brat fosse um modulador identitário. E aí, no final das contas, Brat não é só uma palavra, não é só um título, mas é um movimento, uma vibe, uma atitude, uma marca, um lifestyle, e Brat também é uma bagunça. Brat é um pouco demais. Mas também, como alguém descreveu muito bem nas redes, Brat é sobre ser um rato de boate desleixado, mas com sentimentos. E claro, no final das contas, essa também é a história de como a artista britânica, que há anos se sente condenada ao status de cronicamente subestimada, conseguiu alcançar um status meio estratosférico e bater nesse patamar de clássico cult, transitar entre a mega escala, mas nesse jogo entre massa e nicho, entre conhecido e desconhecido, entre a gente saber e não saber muito bem o que significa, e de muita gente não fazer a menor ideia de quem é ela, mas de repente tá até cantando um pouco das músicas, ou ligado no que tá acontecendo. Essa experiência de maravilhamento estético. Então eu acho que tudo isso, mas não só isso, está presente aqui. Esse caráter difuso, meio escorregadio, misterioso, até um pouco pixelado, assim como a capa de Brat,
é o que faz com que esse seja um dos álbuns mais empolgantes e culturalmente significativos, pelo menos da década. Musicalmente dá pra gente falar muita coisa sobre Brat, especialmente porque é uma espécie de consagração do hyperpop, esse subgênero que a Charli ajudou a criar, ou pelo menos a fortalecer. Mas também é algo que incorpora muitas referências novas das culturas rave, dos clubs, das baladas dos anos 2000. Hyperpop é um gênero visceralmente meta, porque tenta explodir o pop através do exagero. É tão frenético que vira uma espécie de som da fúria da ansiedade contemporânea. É um gênero que desafia bastante as nossas concepções do que é artificialidade. Por isso que tem tanto autotune ou mesmo elementos eletrônicos. Mas tem algo no conjunto dessa obra que é muito fascinante, inclusive no exagero de versões ou de novas versões das músicas e do álbum. Mas o elemento que mais me fascina no projeto Brat é a crueza de alguns sentimentos e estados mentais que são descritos ao longo das músicas. Brat não poupa nem evita os afetos negativos, nem a crueza da honestidade. E vai nos oferecer uma contraditória party girl que vive o êxtase do suor e também das lágrimas. Como se junto com ela a gente também estivesse levando os nossos demônios e as nossas angústias para dançar. Bom, cada música dava um vídeo inteiro, mas eu decidi comentar algumas delas. Eu penso que 360 abre o álbum com uma dose quase insuportável de arrogância. Encapsula com muita precisão uma espécie de tributo ao carão. Indo pela via do negativo, é interessante a gente pensar como a arrogância funciona muitas vezes como uma defesa. É um pedestal que supostamente protege o sujeito de uma verdade insuportável. Como se 360 fosse a primeira última barreira antes de um giro que essa party girl vai dar ao redor de si mesma e do mundo. Tem muitas doses de ironia, tanto na letra, mas principalmente no clipe, que funcionam como uma espécie de anúncio de que algo está sendo dito, mas também escondendo o seu contrário. É como se a Party Girl fizesse essa declaração, de que uma rachadura ou várias vão se abrir ao longo dos próximos capítulos. E daí quando a gente vê nos shows aquela bandeira gigante de Brat sendo arrancada, é como se a gente mergulhasse então num espetáculo monumental de desvelamento. Como se ela nos perguntasse, ou nos provocasse a pensar o que está debaixo dessa redoma Brat. Como se daqui para frente esses andaimes narcísicos fossem expostos, todas as estruturas passassem a estar aparentes. Eu acho que Sympathy is a Knife merece a nossa atenção porque faz a gente pensar nas armadilhas da rivalidade e da competição. Eu penso que essa música também é sobre a destrutividade da inveja e como tem um aspecto muito delirante dentro desse afeto. Ela diz, eu não sei se isso é real ou se eu tô pirando. Só que a nossa Party Girl, ela nos pergunta o que é pior? O que é mais difícil de sustentar? Uma simpatia sintética ou a destrutividade e a rivalidade que são mais frontais, mais declaradas, mais confrontativas? E aí, quase na sequência, essa postura tão defendida e até excessivamente agressiva, ela cede completamente em I Might Say Something Stupid, quando a nossa Party Girl se afunda num sentimento de inadequação. Vamos lá, na inadequação, o sujeito está imerso em insuficiência, como se nunca tivesse a altura de si, das imagens, das expectativas que projeta de si. Onde tem inadequação, tem também um pedido para escutar algo que não está conseguindo ser reconhecido. Olha como é curioso como ela abre a música dizendo que ela vai dizer algo estúpido ou idiota, mas ela está dizendo isso para ela mesma em frente ao espelho. Ela não consegue sequer dividir isso com o outro. E ela fala na música, inclusive, que ela se sente famosa, mas não exatamente. Se a gente volta para Sympathy is a Knife, na versão remix já com a Ariana Grande, traz outro sentimento que costuma fazer uma dupla ou um par bastante frequente com a inadequação, que é a solidão. Porque na solidão, a gente não consegue estabelecer uma palavra que nos relacione com o outro. A gente não consegue sequer comunicar exatamente o que a gente precisa. Uma pessoa solitária, ela não sente só abandono, mas também experimenta um estado muito perfurante de incompreensão. E aí as narradoras dessa música, de Sympathy is a Knife, estão nos dizendo que é como uma faca quando as pessoas dizem que preferem a minha versão anterior. A metáfora da faca captura de uma forma muito precisa, muito afiada, a dor emocional de sentir que o seu crescimento pessoal e artístico estão sendo rejeitados, ou questionados, ou ditos que são fakes. Mais pra frente, parece que essas defesas voltam numa vibe muito hiperkinética em Von Dutch. Aqui parece que a gente tem um duplo movimento. Ao mesmo tempo que a nossa Party Girl assume uma identidade orientada por status, por luxo, ela também aponta a superficialidade e a falta de profundidade nessa cultura que está sendo representada.
É uma coisa meio eu arraso, mas por trás dessa pose, dessa raiva, tem uma terra arrasada. Aqui é outro momento em que a gente meio que se entrega aos impulsos paranoicos da inveja. Tudo bem você admitir que tá com inveja de mim, é muito óbvio, eu sou a sua número 1. Olha os delírios de grandeza, narcisismo tem dessas. O que eu acho legal da gente prestar atenção é como o clipe é uma perseguição, só que a gente não sabe quem tá sendo perseguido, ela ou a gente. Porque é a gente que não consegue parar de olhar. De certa forma, eu penso que é um ensaio ou um argumento interessante sobre a relação do contemporâneo com a fama. Sobre essa gramática obscena em que a gente se instalou e a gente quer ver tudo. A gente quer ver ela desfilando, ela se arrastando, ela cuspindo, ela sangrando, ela caindo no chão, ela brigando. A gente não consegue parar de olhar. Como se a nossa pulsão escópica tivesse totalmente sem limites. Num fetiche voyeurista que já está posicionado num campo perverso mesmo. Mas eu prefiro pensar nessa música também como um exercício de identificação projetiva, como se a nossa party girl tivesse nos dando notícias de algum elemento dela que é insuportável de conter e que ela precisa projetar no outro para poder olhar e falar, isso não é legal. Como se a gente estivesse tendo acesso a uma versão menos nobre, mais traiçoeira, uma sombra estranhamente infamiliar da própria party girl. E então a gente chega numa atmosfera um pouco mais diurna dessa festa sem fim em Everything is Romantic. Esse estado de apaixonamento, como se o erótico estivesse se manifestando com muita força. Claro, tem uma boa dose de idealização, como manda a cartilha da paixão. Mas quando vem a segunda versão dessa música, o remix com a Caroline Polachek, eu penso que ela passa a funcionar como uma espécie de coração da obra Brat. Porque é aqui que ela vai falar mais honestamente dos contratempos, do ônus, dos reveses desse sucesso meteórico. A gente é confrontado com a ideia de que a fama é potente demais, destrutiva demais, delirante demais, intoxicante demais para que alguém lide com tudo isso de uma forma normal. Como se o único jeito de lidar com tudo isso fosse adotar uma atitude Brat. Até porque toda a construção colossal e muitas vezes bastante narcísica vai cobrar preços muito altos, sacrifícios muito grandes. Então quando lá no final da música ela dispara Living that life is still romantic, right? Ela se pergunta, né, viver essa vida ainda é romântico, certo? Eu acho que ela também está nos perguntando e se perguntando se é possível navegar tudo isso com o mínimo de sanidade e o mínimo de prazer. Um prazer que não está totalmente mergulhado nas labaredas do burnout e do gozo. O Alexander Avila fez uma reflexão muito boa sobre como existe um tom de deslumbramento excessivo nessa música, que é muito característico desse capitalismo cognitivo ou psicopolítico que extrai os nossos afetos, que explora os nossos afetos. Como se Everything is Romantic fosse também a batida viciante de um mercado que nos oferece euforia em troca de formas muito sintéticas de erotismo e que nos mantém no loop, né? Muito distraídos, muito maravilhados, né? Muito tomados. Aqui ela tá falando de paixão, não só como uma possibilidade, mas parece um pouco uma ordem, como se a nossa party girl tivesse meio adicta. Ela repete tudo isso sem parar, como num estado de surto. E, claro, a paixão tem esse poder, mas essa sonoridade sintética também me faz pensar como parece que a party girl tá tentando se convencer desse ideal saturado e romantizado. Eu sei que falar de capitalismo, tecno-neoliberal e Brat pode parecer uma forçada de barra, mas algumas pessoas têm falado inclusive sobre como essa vibe caótica, tão presente em Brat, ou mesmo na Chappell Roan e outros artistas, formam uma espécie de pop da recessão. A gente não pode esquecer que lá nos anos 2000, a música dance era uma forma de escape muito grande para a recessão e instabilidade econômica e política do momento. Ouvindo o remix de Everything is Romantic, tem uma camada de ironia e até de cinismo que torna uma música, na minha opinião, muito distópica. Até um pouco desafetada, ainda que profundamente crua e falando sobre amor. É como se Everything is Romantic também tivesse um subtexto, uma elaboração meio silenciosa sobre a função euforizante e muito repetitiva da música pop no atual estado das coisas. Como o Lucas e eu, a gente falou lá no curso Egos Alterados, nesse tempo tão orientado por captar o conteúdo, por viralidade, por engajamento, qualquer filme, música, livro ou pedaço ou unidade de conteúdo parece que estão muito comprometidas não só com a capacidade de nos distrair, de nos manter no loop, mas também por nos fazer ficar meio apaixonados por esse conteúdo, de novo e de novo e de novo. Bom, e daí a gente chega num dos pontos mais interessantes do álbum, que é Girl So Confusing. Primeiro eu fico pensando, claro, no ângulo de rivalidade, no aspecto de competição, em como dentro de todos nós pulsa algo para a gente competir com os nossos iguais.
e também a gente desesperadamente tentar se diferenciar de quem parece com a gente. As pessoas dizem que a gente é parecida, que a gente tem o mesmo cabelo, mas a gente é totalmente diferente. O que a gente tem nessas duas frases? O âmago do narcisismo das pequenas diferenças. Como esses traços mínimos, os pequenos detalhes, muitas vezes nos doem demais. Nos doem mais do que as grandes diferenças. Mas indo para uma segunda interpretação, essa música parece ser o ato analítico do álbum. Porque o remix da Lorde vai aprofundar o nível dessa confusão e escancarar ainda mais opressões na condição de ser uma mulher, de se sentir em guerra com o próprio corpo e de ser não só incentivada a rivalizar, mas sentir que as rivalidades são capitalizadas, por exemplo, pela indústria do espetáculo. A gente sabe que a internet é especialmente obcecada pelas rusgas e pelas rixas online. E nesse sentido, Girls So Confusing é uma espécie de cavalo de Troia, porque vai subverter completamente a forma de navegar esse desenho clássico da catfight. É uma reconciliação sonora que permite que essas duas cantoras ou artistas expressem as pressões exercidas sobre as mulheres e, ao mesmo tempo, reafirmem o seu poder de agência. Não é todo dia que a gente é capaz de atravessar um desentendimento de tantos anos, ainda mais num tempo em que a gente está tão mobilizado pelo ódio, pela fobia ao outro. E aí a gente vai ter aqui uma fascinante história de reparação. E também, em último nível, a gente se sente menos sozinho, né? Porque a gente está escutando que mesmo essas duas pessoas tão grandiosas também se sentem muito confusas em navegar as amizades e as rivalidades. Expandindo ainda mais as experiências emocionais da nossa Party Girl, ela vai experimentar em I Think About It All The Time algo que pra mim é uma das grandes questões da vida, que é o desejo. Mas o desejo colocado nesse campo ainda mais complexo, que é o da filiação e da parentalidade, da ambição de ter um filho. Quando ela se questiona sobre o real valor dessa carreira tão bem-sucedida versus cultivar uma família, é como se ela experimentasse a coragem de abrir mão da grande identidade que foi montada para pensar, afinal, o que é que eu quero? E será que eu quero o que eu desejo? Dá pra gente pensar também na dimensão eternamente insatisfeita do desejo. Tem sempre uma borda de incompletude no desejo, ou melhor, uma borda de incompletude no objeto. O objeto que seja capaz de preencher completamente o desejo não existe. Por isso que o desejo é tão assustador para tanta gente, porque o objeto vai estar sempre nesse campo do vir a ser, do poder realizar, no campo da fantasia, e é por isso que a gente permanece sempre em estado de desejo. A última música que eu acho fundamental da gente analisar no detalhe é 365. Tanto a versão original quanto o remix da Shy Girl. Para mim, 365 é uma espécie de hino dos tempos do excesso. Tanto no nosso tempo como cultura e sociedade, mas também no tempo inesgotável da pista. Essa é uma música que transmite, inclusive, uma das sensações mais específicas da experiência humana, que é se deixar dissolver numa pista. Esse exercício de desmaterialização individual e coletiva. Também um grande combustível sintético da festa sem fim. Bump é uma palavra que é tão repetida em 365 e a gente sabe que ela tem vários significados, né? Pode ser ouvir e dançar uma música, sentir a batida, mas também cheirar e inalar drogas como cocaína e ketamina, ou seja, fazer um bump. Como se a droga fosse também uma espécie de indutor da atitude brat. Claro que aqui ela tá dançando no fio da navalha entre incentivar uma forma de liberação e de escape, mas também fomentar uma certa romantização da adicção. 365 é um convite a gente entrar no estado mental mais maníaco da nossa Party Girl. Eu quero tudo, eu sou tudo, eu quero controlar tudo. Quando eu tô no clube, eu quero ouvir a minha música até as janelas racharem. Você tá ouvindo, faz o que eu tô mandando, né? Que ela tá tendo acesso ao puro suco do mais de gozar. Essa espécie de sentença inescapável do contemporâneo. Todos nós queremos sempre mais. É a vida no regime da diversão conspícua e contínua. O sonho de festejar 365 dias por ano. Gozo eu tô falando aqui num sentido lacaniano mesmo, desse tipo de prazer que tem muito desprazer e do qual o sujeito não consegue se livrar. O sujeito vai se sentindo até coisificado, movido a bumps. Essa faixa é tão furiosa e orgiástica quanto o mundo que cerca a gente. É uma música do tempo infinito, um ideal de gozo eterno, de um prazer que parece infinito e que vai provocando um embaralhamento temporal. Pra gente resumir, é o clímax da utopia sintético-digital que inevitavelmente vai nos confrontar com uma pergunta muito fundante. Será que a gente pode escapar do ciclo vicioso dos excessos ou a gente está condenado a querer sempre mais?
Então, percorrendo essas, mas também as outras músicas, a gente vive um experimento muito radical de ambivalência. Porque ao mesmo tempo que a Party Girl tá girando na pista, a gente também tá vendo ou sentindo os loops e os giros dentro da mente dela e da nossa mente. É um mergulho muito entorpecido nas inseguranças e medos de uma mulher que tá simultaneamente colocada num pedestal, mas também recusando ficar isolada no topo desse pedestal. É uma experiência estética que nos oferece o clímax da noite e também os vales da ressaca de uma vez só. Em último nível, como a Charlie diz, a intenção do projeto como um todo é colocar um espelho de frente para a cultura atual. É nos fazer pensar de alguma forma. Um outro aspecto muito interessante de Brat é o que a nossa Party Girl faz em Mean Girls, que é quando ela sai do armário de vilã. Como se o álbum e todas as especulações e revelações também deixassem muito nítido como ela tá bem pouco interessada no arquétipo de princesa do pop. Um modelo que, vale lembrar, foi muito perseguido e muito aspirado por muitas e muitas mulheres na história da cultura de massa. De uma forma geral, no lugar de tentar se adequar às expectativas de como uma estrela pop deve agir, parece que a nossa Party Girl tá mais interessada em apontar como o mundo faz cada vez menos sentido. E aí talvez seja melhor usar os seus 15 segundos de fama para ser a sua versão mais estranha, mais intransigente. Tudo isso é também uma forma de assumir as próprias ambivalências e entender que é impossível controlar a narrativa sobre si, que é impossível ser só princesa ou só vilã. Ainda mais num lugar de fama, de influência, de clout, de poder sobre o hype. Mean Girls e Brat como um todo capturam também para mim um pouco desse empuxo à vilania que vem pairando no inconsciente coletivo. Um fascínio muito crescente que a gente tem tido com figuras polêmicas, controversas, sombrias e até abertamente destrutivas. Brat também é resultado de um momento sociocultural em que o pêndulo da cultura oscilou a favor da bagunça, da desordem, do messiness. A nossa Party Girl vai navegando entre a transgressão e a vulnerabilidade, como escreveu Ali Prando na Rolling Stones. Isso faz com que ela resolva uma espécie de dilema difícil que acompanha ela desde o começo da carreira, que é pro mainstream ela é agressiva e histriônica demais e pro underground ela é ultramidiática demais. Quando a Charlie lançou o álbum anterior, o Crash, 2 jornalistas do New York Times dedicaram um episódio inteiro do podcast deles a responder a pergunta por que a Charlie não é maior? Por que ela não fazia mais sucesso? E a conclusão de um deles é que ela era esperta demais pro pop, ou difícil demais de controlar, de prever, ou muito desagradável para ser a princesa que ela teria que ser para conquistar o status de mega estrela. Bom, e aí tudo isso me faz pensar em um dos ensaios mais interessantes da Gia Tolentino, a escritora que fez aquele aclamado livro Falso Espelho. Em O Culto da Mulher Difícil, a Tolentino fala de como a história recente da imprensa tabloide basicamente foi elegendo as mulheres que devem ser queimadas na fogueira da vergonha e do shaming porque elas são ousadas demais, sexualizadas e sexuais demais, independentes demais, controversas demais, bitch demais, loucas demais. Quem sabe até brat demais. A Britney Spears, a Whitney Houston, a Amy Winehouse. E o sofrimento dessas mulheres se tornou uma fonte inesgotável, não só de piadas e memes, mas de baits, de matérias, de artigos, de mais conteúdo, de mais engajamento. O mais interessante do texto, na minha visão, é como o sexismo é uma força tão adaptativa que é capaz de estar presente inclusive quando a gente está idealizando e idolatrando essas supostas mulheres difíceis. Ou seja, até mesmo as vilãs estão submetidas de alguma forma à opressão e ao controle do patriarcado. Ela escreve mais ou menos assim: em um nível bem significativo, as feministas desmontaram e rejeitaram a tradicional definição masculina do que vinha a ser uma mulher exemplar. Doce, recatada, demure, que é uma palavra que ela usa no ensaio, controlável e livre de defeitos humanos normais. Mas se, por um lado, os homens punham as mulheres em pedestais e se deliciavam em vê-las cair, o feminismo até agora teve sucesso principalmente em reverter a ordem das operações. Juntou as mulheres caídas e aí sim as reposicionou como ídolos. As mulheres famosas ainda são constantemente testadas em função da ideia de que elas devem ser atraentes ao máximo, mesmo que esse apelo agora envolva qualidades difíceis. Daí, se a gente parar para pensar que 2 das maiores trends da internet em 2024 foram Demure e Treadwives, movimentos que foram concomitantes a Brat, a gente consegue lembrar como essa questão está muito longe de estar resolvida, mas que o aprisionamento das subjetividades das mulheres segue muito vivo e instalado em lugares muito curiosos e muito sedutores, tanto nesse arquétipo da esposa troféu e também presente nesse arquétipo da mean girl, bad bitch,
ou mulher difícil. Todas elas estão sujeitas a um controle constante, a uma censura da opinião pública. A boa notícia é que talvez não seja o único ideal. Bratz talvez se apresente como mais um arquétipo possível. E é interessante a gente pensar na nossa party girl cantando tão abertamente sobre a relação dela com drogas, com a obsessão pelo reconhecimento, por um certo niilismo, inveja, tantos afetos negativos, especialmente quando a regra silenciosa é que as estrelas do pop e as mulheres em geral sejam altamente relacionáveis, privadas e, claro, higienizadas. Como a Charli diz numa entrevista para Vogue, eu queria usar esse tom de verde ofensivo e fora de moda para desencadear a ideia de que algo tá errado. Eu gostaria que a gente questionasse as nossas expectativas em relação à cultura pop. Eu também enxergo Bratz como uma espécie de manifesto anti-clean girl. Como se a rigidez desse estilo de vida clean, dessas posturas tão ideais, pudessem ser implodidas pelo desequilíbrio, pela inconsequência, pelo trash, pelo unhinged. Como se Bratz fosse um ethos em que a vida suficientemente boa teria que ser mais caótica, mais hedonista, mais politicamente incorreta, de preferência sem sutiã e sem medo de usar o mesmo vestido todos os finais de semana durante um mês. Bom, eu acho que não dá pra gente falar e pensar em Bratz sem falar de toda a simbologia cromática desse verão verde que se instalou no hemisfério norte, mas também da visualidade desse projeto, desse movimento. Eu acho curioso como esse verde Bratz é esse tom meio radioativo, meio enjoativo, tão abrasivo e irresistível quanto os memes que euforizam as nossas telas. E ao mesmo tempo que é um tom meio banal, uma cor meio boba, é também uma cor muito inesquecível. E de fato foi bastante difícil a gente fugir dessa onda verde, da saturação dessa cor na paisagem midiática. A identidade visual, de uma forma geral, parece muito preguiçosa e ao mesmo tempo uma linguagem. Um canvas para que as pessoas possam escrever as suas próprias mensagens, piadas, memes, stickers. Tinha até o gerador de palavras ou de capas Bratz, né? Para que a gente, inclusive, exercite infinitas novas hipóteses, como se Bratz fosse incansavelmente metalinguístico. Ainda nessa linha, esse falatório todo é também uma forma de tocar num traço muito característico do nosso tempo, o conspiracionismo. Um interesse massivo e muito crescente que muitos de nós temos de desvendar o que não está sendo dito, ou pelo menos o que não está tão explícito. É como se a nossa party girl fosse insolentemente Bratz a ponto de nos ofertar muitas verdades, mas também de nos colocar num campo da dúvida. Como a Charli disse numa entrevista para New York Magazine, quem criou essa regra de que como artista você tem que ser verdadeiro e honesto com a imprensa? A imprensa é só mais uma ferramenta. É um tempo muito pós-verdade em que a gente é, de alguma forma, movido a conspirações. E como as conspirações hoje sustentam uma parte fundamental na relação entre ídolos e fãs. Aí Bratz vai nos colocar intencionalmente nesse lugar de dúvida, da gente pensar, nossa, quem disse que o que a Bratz in Chief está dizendo é verdade? O grande sucesso de Bratz também está ancorado nessa capacidade de transmitir essa vibe diabolicamente calculada e ao mesmo tempo inafiançavelmente improvisada. É bem confuso, mas é bem interessante. Pra gente fechar essa análise tão ambiciosa, as reações da cultura de massa ao sucesso repentino da Charli é um dos aspectos mais curiosos desse movimento. Como a própria Charli disse na grande entrevista para o Zane Lowe no Apple Music, tudo isso é o oposto de uma história de sucesso repentino. Bratz é o 6º álbum. É uma espécie de clímax de um trabalho que vem sendo construído há muitos anos. Logo depois da histeria coletiva que aconteceu quando a Charli tweetou que a Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos, era Bratz, veículos como o Pitchfork, o The Guardian e a Dazed declararam o fim do verão Bratz, dizendo que seria muito difícil que o movimento, a estética, o álbum sobrevivessem à cooptação dos executivos de marca. Bom, e não faltou tentativas, né? Pra gente não falar na infinidade de marcas postando com essa estética, ou com essa linguagem. Só que, por mais que o mercado e a mídia tenham feito de tudo para acabar com essa farra verde ou com essa festa sem fim, os fãs seguiram clamando por mais. Algo que, inegavelmente, foi muito mais longe depois desse momento. Veio a maior colaboração do álbum, que foi Guess com a Billie Eilish, o álbum de remixes, a aclamada Sweat Tour, o show aberto surpresa na Times Square e mais uma onda ainda maior de conteúdo de engajamento. O que isso nos mostra? Que na era dos fandoms, quem decide quando algo acaba, ou mesmo começa, não é sequer o artista. Como a diretora criativa da Charli, a Imogen Strauss, disse, a gente não podia mais controlar, a gente perdeu o nosso bebê de uma forma muito estranha. A própria Charli disse que é o tipo de situação que exige que ela mesma se sente na plateia e assista o show pegar fogo, mesmo que vá numa direção que ela não necessariamente esteja interessada.
Como o Lucas Littke e eu, a gente falou lá no episódio do Vibes em Análise sobre fandoms, tem uma virada nas subculturas que a gente precisa analisar muito cuidadosamente aqui. No estado atual de idolatria, de relação entre fãs e objetos ídolo, as pessoas estão cada vez mais organizadas em comunidades em torno de ídolos que são identidades hiperdilatadas, hiperidealizadas. Isso vai favorecendo uma espécie de encontro entre a mentalidade de seita e o empuxo ao narcisismo que a gente dobra a aposta. Ainda assim, no meio de tantas multitudes, de tantos desdobramentos, de tantas batidas e remixes e ambiguidades, parece que a gente tem uma única certeza. Essa Club Queen parece muito longe de parar. E Brat talvez ainda se mantenha num lugar de sentido aberto. Afinal, se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo de toda essa trajetória, é que Brat é altamente imprevisível. E aí sim eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando e, por que não, bumping that. Até mais.